pastor ministrante nesta manhã é o nosso pastor presidente, pastor José Elias Cross. Louvado seja Deus, aleluia. Com muita alegria, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Coisa boa esse negócio de escola bíblica, hein? Que maravilha, que maravilha. Estava ali em cima, agora acertando uns detalhes, estava ouvindo os irmãos louvar aqui. Irmãos, a unção está subindo, irmão. Não tem quem fique de fora. Eu tenho plena convicção que essa unção está saindo para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, e ela está vindo de cima. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Para quem assistiu aquele filme Era do Gelo, e que vem um vento frio, vai petrificando tudo, não é? Não sei quem assistiu esse filme. Tem alguém que assistiu esse filme aqui? Quem não assistiu? Acho que é bom perguntar quem não assistiu. Mas tem uma hora daquele filme que vai petrificando tudo, os prédios, aquela coisa toda, vai, e o pessoal vai correr, não tem jeito. Só que aqui é diferente. Em vez de ser gelo, é fogo, vai pegando todo mundo. Graças a Deus. Eu vou ler duas passagens bíblicas. Uma em São João 15, verso 1. Esse hino da videira, eu estava pensando, eu falei, puxa, você não podia cantar aquele hino da videira, 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 vida. Eu pensando a semana, mas vocês não vão lembrar desse hino. Mas Deus ouviu. Prepare ele para o final de novo. Esse louvor aí da videira me traz lembranças maravilhosas. Um tempo que a gente tinha na igreja pentecostal da Bíblia, uns 20 anos atrás, os irmãos cantavam isso, mas era uma coisa, o fogo pegava. Eu cantava esse hino da videira aí, mas era um negócio tremendo, rapaz. Numas vigílias que a gente tinha aqui no Jardim Mira, depois lá em Diadema, né, que nós tivemos uma vivência muito boa com a Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia, né? Tanto é que a gente tem, sempre estamos lá nas convenções, dirigi o seminário deles, né? Mas esse hino da videira ficou marcado lá, e o irmão Moala se lembrou, né? Hino da videira. São João 15, verso 1. Todos juntos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 em diante. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre si e seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Podeis tomar assento.
Meus amados, hoje é a última lição. A igreja como uma vinha produtiva. É o último capítulo. E no decorrer desta semana, nós temos ouvido ministrações maravilhosíssimas. Olha, na segunda-feira, o pastor Silvano falou com muita riqueza de detalhe sobre o fundo histórico da videira, e ele trouxe aqui uma palavra que marcou sua ministração, quando ele falava e destacava a seiva. O ramo precisa da seiva para viver. Foi uma ministração maravilhosa. Na terça-feira, Deus usou o pastor Alex Cardoso, ou melhor, o pastor Deiró de Andrade, de uma forma linda, com a sua expressão peculiar. Jesus é o pé de uva e nós somos os ramos. Coisa linda. Deus usou maravilhosamente, trazendo aqui as alegorias e os símbolos da videira, e nós fomos realmente edificados com uma palavra com muito conteúdo, palavra de terça-feira, conteúdo bíblico dentro da lição. Na quarta-feira, Deus usou o pastor Alex sobre lições da poda da videira, mas falando que a caneta tem que estar nas mãos de Deus e não nas suas mãos. É Ele que escreve a sua história e não você. A caneta está nas mãos de Deus. Aleluia. E o Senhor usou maravilhosamente, iniciou sua prédica dizendo: não faça da sua vida um rascunho, porque talvez não dê tempo de você passá-la a limpo. Foi maravilhosa a ministração do pastor Alex. Depois nós tivemos, na quinta-feira, o pastor Juvenal Irene, que tem uma mensagem peculiar, bem parecida com ele, mas ele destacou muito a questão daquilo que está em nós, está na nossa constituição, está no nosso DNA, aquilo que está no nosso osso. Você nasceu para ser uma bênção, para ser vitorioso. Você nasceu para levar adiante aquilo que está registrado lá nas entranhas da sua vida, no seu osso, no seu tutano, como diz ele. Mensagem muito maravilhosa, a mensagem de quarta-feira. Quinta-feira, pastor, ou melhor, na sexta-feira, pastor Ducler de Oliveira, falando da nossa dependência da videira, e na sua dependência da videira, o que ficou muito assim prático, é o seu estilo de vida, o seu jeito de ser, a sua maneira. Ele destacou muito o testemunho que nós devemos ter diante dos outros. A nossa vida deve ser uma epístola, uma carta. As pessoas, embora tomando o próprio exemplo da sua vida, você pode viver 50 anos em um lugar como homem de Deus, e quanto mais tempo você vive em um lugar, como há 50 anos ele vive no Jaçanã, mais as pessoas reconhecê-la como homem ou como mulher de Deus. Testemunho maravilhoso, glória a Deus. E ontem o pastor João foi o trovão de Deus, o George Whitefield de Deus aqui, que veio aquele Pentecostes maravilhoso, falando das raízes, das folhas, a vida secreta com Deus, destacando as várias maneiras do crente exemplificar e viver como ramo ligado na videira. E hoje, o crente como uma vinha produtiva. Eu quero que você continue acreditando que existe um milagre na sua casa. Há um milagre na sua vida. E há um milagre na igreja. Diga comigo: há um milagre na minha casa. Há um milagre na minha vida. E há um milagre na nossa igreja. Vamos corrigir. Há um milagre na igreja de Jesus.
A igreja não é nossa, não é minha, é a igreja de Jesus. Nós precisamos corrigir essa fala que costumeiramente falamos. Nós temos aqui o primeiro tópico, falando da igreja como uma vinha produtiva. E aqui, né, nesse primeiro texto, nós colocamos como entrada aquela figura, parábola, que o profeta faz da vinha em Isaías capítulo 5. Tem aqui uma parábola, uma menção poética. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Cercou, limpou e plantou excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e também construiu um lagar. Esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Essa menção poética refere-se a Israel. Deus sempre esperou coisas boas do seu povo. Israel nos traz uma história de muita reflexão e nos ensinando as suas várias quedas, seus vários desvios e, ao mesmo tempo, o amor de um Deus que não desiste do seu povo. Deus não desiste de amar, e a prova disso refere-se a Israel. O povo praticou intolerância, injustiça, idolatria. Ao invés de testemunhar as nações, dava mau testemunho. Mas o Senhor, mesmo assim, escolheu dentre aqueles os referenciais que exaltariam o seu nome no decorrer dos tempos. Aleluia! A igreja de hoje parece com essa história. A igreja do Senhor está farta de bons exemplos. Entretanto, precisamos produzir bons frutos para a alegria do nosso Senhor, a alegria do nosso lavrador. E é por isso que estamos analisando essa temática, a igreja como uma vinha produtiva. Vamos tirar exemplo do que já se passou, exemplo de Israel, exemplo dos profetas antigos, para melhorar. Nós precisamos melhorar a cada dia. E a missão e visão de um obreiro está aqui, estão entrelaçadas de tal forma que sempre caminham juntas. Isto é, missão e visão. A sua missão deve estar interligada, amalgamada com a sua visão. Tanto é que se você não tiver visão, se a igreja não tiver visão, se o pregador não tiver visão, nós não teremos condições de fazer nada. E essa temática relaciona-se a tudo, até no mundo secular. Você, antes de fazer qualquer coisa, precisa ter um plano, um esboço, um chamado planejamento. Assim como quando estávamos para construir esta igreja, nós tivemos um esboço. Meu saudoso pai fez um esboço, a planta, vai ser assim, assim. A vida precisa ser assim. Primeiro a visão, e depois a missão, que é a execução daquilo que Deus nos deu. A igreja, os pregadores, os profetas de Deus precisam ter, antes de qualquer coisa, a visão do céu, da salvação, da libertação, da chamada. É exatamente isso que precisa acontecer. Ainda continua o texto salientando que grandes obras não acontecem por acaso. Grandes obras não acontecem por acaso, são produzidas. Vamos repetir essa frase? Grandes obras não acontecem por acaso, são produzidas. Da mesma forma,
A visão é entendida quando ensinada. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, está aí, visão, também visão, não havendo planejamento, não havendo visão, melhor dizendo, o povo se corrompe. Portanto, estou convencido de que onde não há planos, onde não há metas, onde não há visão, onde não há um planejamento, as coisas não caminham bem. Tudo que existe é resultante de um planejamento. Estamos aqui porque Deus nos planejou. O mundo existe porque Deus planejou. Você foi salvo porque Deus planejou sua salvação há muito tempo. Tudo faz parte de um planejamento. E se nós analisarmos essa palavra, ligá-la ao que nós ouvimos, principalmente através do pastor Juvenal, vamos observar que Deus já planejou tudo. Na verdade, está aqui dentro. Nós precisamos provocar ou desencadear, abrir a porta das maravilhas que Deus colocou dentro de cada um de nós. O potencial que temos é muito, irmãos, para passarmos a vida de braços cruzados. O potencial que temos é extraordinário. E eu observo isso quando vejo pessoas que não têm os pés, ou não têm as mãos, braços, ou só têm os pés, e conseguem fazer coisas maravilhosas só com os pés. Eu vi o documentário esses dias, que eu fiquei olhando, mas como pode? A pessoa, uma jovem, teve um problema, eu acho que ela nasceu assim, mas o que me impressionou é que a falta de mãos e de uma série de detalhes da vida dela não a impediu de fazer proezas. Imagine se eu e você colocarmos em prática o potencial que tem aqui dentro. O problema é que tem um inimigo aí fora, sempre te bombardeando, dizendo: você não tem capacidade, você não vai, você é fraco, você é mole, você é isso. E às vezes nós olhamos e acreditamos que não prestamos para nada, não servimos para nada, não temos condições nenhuma, não temos talento, e vem um que sabe bem pouco, ou que sabe, dentro da norma de analisar o potencial talvez intelectual dos outros, às vezes não sabe nem falar direito, e realiza proezas. Nós ficamos assim: como ele fez isso? Como ele conseguiu aquilo? É que ele acreditou no potencial que Deus colocou dentro dele. Aleluia. Portanto, acredite que você é capaz, e Deus te deu condições para isso. Deus te deu visão para isso. Deus te deu tudo que você precisa, está dentro de você. Nós podemos terminar essa escola bíblica com uma grande lição de Deus. Em Deus eu posso fazer tudo. Aleluia. Aleluia. Por isso, aqui está que grandes obras não acontecem por acaso, são produzidas. E o crescimento da igreja está relacionado exatamente com essa visão de planejamento. A igreja primitiva destacava bem sua visão e missão. A igreja primitiva crescia porque tinha uma visão, tinha um conteúdo. Não era alguém que saía do vazio, falando palavras sem sentido. A igreja tinha um conteúdo, tinha uma visão. A igreja tinha uma experiência, havia tido uma experiência. O conteúdo estava dentro, no coração dos apóstolos. E, consequentemente, a missão para executar aquilo que estava dentro dele. A impressão que temos é que algumas pessoas não vão muito adiante,
exatamente porque não dão atenção ao conteúdo que Deus colocou dentro de cada um deles. A igreja levou adiante a missão e a visão. E o tópico 1 vem com a seguinte pergunta: como estabelecer uma igreja próspera? O que fazer para encontrar uma equipe dedicada? Como prepará-la? Quais os meios da sua missão? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas visões? Enfim, algumas perguntas para que as respostas possam surgir. Toda pergunta tem uma resposta. E a lição principal aqui, nesse primeiro tópico, é que você deve sonhar. Ouse a sonhar. Eu não estou falando de sonhos, irmão, porque às vezes existem algumas pessoas com a sua visão turva, ou então com a sua capacidade analítica destoada, que quando a gente fala de sonho, ele pensa que é o sonho do sono. Tem gente que pende para esse lado. Pensa, o sonho do sono também é bom, mas melhor que o sonho do sono é o sonho de olho aberto. É isso que dizemos, é aquela capacidade de planejar, de elaborar, de imaginar, de almejar, é isso. Sonhos. É aquela capacidade que Deus nos dá, de ver um pouco mais adiante e acreditar que vai acontecer. Nós temos na Bíblia muitas pessoas que sonharam, os dois sonhos, porque frequentemente falamos de visões e sonhos, e temos consciência dessa importância. Por exemplo, Jacó sonhou, e o sonho de Jacó foi além do sonho de olhos fechados. Ele viu uma escada que era posta na terra, cujo topo chegava nos céus, e os anjos desciam e subiam a escada. Essa escada é a nossa estrada, é a nossa caminhada. Todo dia temos que subir um degrau dessa escada. Eu espero que nessa escola você tenha subido vários degraus nessa escada, cujo topo é o céu. José sonhou, mas também interpretou o seu sonho. O sonho de José foi além do sonho, de um sonho apenas de olhos fechados. Deus colocou nele a visão e a maravilha que aconteceria lá na frente. E foi por causa da sua visão que ele não se entregou dentro da cova. Foi por causa da sua visão que ele não entrou para o ostracismo quando fora levado à casa de Potifar. Foi por causa da sua visão que ele não tentou o suicídio na época em que tudo parecia prosperar, e dali ele foi levado para a prisão. Foi por causa da sua visão. É a sua visão que te leva adiante, isto é, a visão que Deus colocou no seu coração e na sua vida. Não se entregue, não retroceda, não entre para o ostracismo. Acredite que o que Deus colocou em você é grande, e você precisa colocar em prática no decorrer da sua caminhada, no tempo que Deus te deu para percorrer aqui na terra. Salmo 126, verso 1, fala de um sonho acordado, quando diz que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Olha aí, assim é a vida. Tem até a história, uma menção de Cristóvão Colombo aqui, que tinha um sonho de um mundo novo. Colombo tinha um sonho de um mundo novo, onde esperava estabelecer uma igreja e uma nação dedicada a Deus. Então, isso é tanto na igreja como fora da igreja.
Existem pessoas que Deus coloca projetos no seu coração e na sua vida, e Ele luta por aquele projeto. Eu sempre falo dos médicos. Para ser um médico, a pessoa tem que ter o sonho. Não é qualquer um. Não nasce um médico de uma hora para outra. Assim como um professor. Não nasce um professor de uma hora para outra. Não nasce. Essa coisa é construída. Deus coloca dentro do coração e a pessoa vai lutando. E de repente ele se torna aí um professor, um médico, um engenheiro, um advogado. E a chamada ministerial também. É algo que Deus coloca no seu coração. Você não vira pastor de uma hora para outra. Não tem essa condição. É com o tempo. Mas a visão está lá dentro. A visão está lá dentro. Um dia desse, um garoto me procurou dizendo: pastor, eu quero ser jogador de futebol. E vou fazer um teste. Ora por mim. Eu orei por ele. Aí ele não passou. Aí ele ficou triste. Mas ele não desistiu. Ele me procurou de novo: pastor, me telefonou, pastor, ora por mim, eu vou fazer outro teste. E segundo ele, nesse teste ele passou. Sabe, é aquele ímpeto que está dentro da pessoa. Deus coloca, e você tem que levar adiante a visão que Deus colocou no teu coração. É lógico que precisamos colocar essa visão dentro, medir, passar pelo filtro da palavra de Deus. E ainda diz aqui: os sonhos muitas vezes precedem a missão e a visão. Claro que haverá obstáculos, mas Paulo nos deu um ótimo conselho. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia, segundo as Coríntios capítulo 4, verso 16. Quando o homem é renovado, o caráter é fortalecido, e o seu espírito fica vibrante, aleluia, e o Senhor lhe dá condições de ir adiante. Por isso nós precisamos sempre buscar a Deus, nós precisamos sempre orar ao Senhor, tirar períodos de oração, orar em casa, ter um momento secreto com Deus. Nenhum ministério, nenhuma função vai muito tempo, caminha muito, se não tiver uma cobertura de oração, de consagração. Tem gente que cai e para e desanima da vida porque para de orar, para de buscar a Deus, para de se inclinar diante do Senhor. É de lá que vem a tua fortaleza. Aleluia. O Senhor nos renova constantemente, o Senhor nos capacita. Entretanto, fala aqui da renovação do homem interior. Nada é mais triste do que o desânimo, do que aquela situação de retrocesso. A pessoa desanimada, uma pessoa desencorajada, desmotivada, não consegue fazer nada. Por isso Deus é aquele que nos anima. Ele diz: levanta-te, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço. E você vai orar, às vezes você está lá embaixo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Você vai orar, você está caidão. Sim, meu Deus. Estou pensando que eu já fui orar assim. Eu pensava que era alguma coisa, pensava que pelo menos um pouquinho dessa fragrância eu tinha, mas eu não sou nada, sabe, lá embaixo. Eu já fui orar, não foi uma vez só não, várias vezes. Ih, Senhor, às vezes eu falo que sou um trapo, mas eu já fui orar pensando que era menos que um trapo. Mas Deus veio, foi nesse dia. Todas as vezes que eu vou orar assim, eu levanto falando em línguas, renovado. Deus é maravilhoso. Deus não consegue ver uma pessoa cabisbaixa, caída, desanimada.
que é só você se inclinar diante dele, ele te renova, te restaura, te levanta, te sustenta, te dirige. Ele faz essas coisas belas e maravilhosas na sua vida. Aleluia. O Senhor sempre capacita aqueles a quem chama. Nunca menospreze